Clouds Goals. Fala aí, eu sou o Licão, você está na Clouds Code, seu canal de game dev direto e reto. Hoje nós vamos falar sobre polimorfismo, que é normalmente uma característica inerente de programação orientada a objetos. Polimorfismo é a capacidade de uma classe instanciar objetos diferentes, ou seja, uma mesma classe, uma mesma receitinha de bolo, pode fazer um bolo de morango, um bolo de chocolate ou um bolo de merda. Eu acho que a maior parte das pessoas na hora que programam um jogo na Godot faz um nó para cada monstro, para cada estrutura, para cada coisinha. Eu quase não faço nós novos, quase não faço cenas novas. Então, por exemplo, aqui no vídeo eu vou falar sobre monstros e estruturas, que só existem dois nós para mim aqui, que é literalmente um nó para monstro e um nó para estrutura. Pode haver um outro tipo de nó para monstro se ele for totalmente diferente. Por exemplo, um chefe, eu vou fazer um nó para cada chefe, uma cena para cada chefe, porque cada um é muito diferente entre si. Vou usar o exemplo de monstros, porque as estruturas funcionam de maneira semelhante. Então eu vou explicar só um que o outro você já imagina como é que é. Essa aqui é a estrutura de um monstro, é extremamente simples, tem um nó 2D como raiz e um animated sprite 2D como filho. Você pode notar que não tem área 2D, não tem collision shape, não tem rigid body, porque a colisão do meu jogo também é feita de uma maneira diferente. É feita através de checagem de tiles. Ou seja, o mapa ele tem suas células e o monstro ele verifica se na célula seguinte que ele tá tem alguma estrutura. Se tiver, ele entende isso como uma colisão. Isso me permite entupir a fase de monstro se eu quiser, porque tem menos cálculos para fazer. Inclusive, ao invés de ter um process dentro de cada monstro em cada estrutura, tem um gerenciador, um script gerenciador, e nele tem um process, que ele chama funções de movimento dentro de um monstro, por exemplo. Isso permite que eu tenha só uma chamada. Isso permite que eu tenha apenas um código que repita o process dele uma vez por frame. Ao invés de cada monstro e cada estrutura ter um process. É outra forma de otimização. Mas, voltando ao assunto principal aqui, o que esse código de monstro faz de tão diferente assim no meu caso aqui? Para começar, você pode imaginar que cada monstro tem suas características próprias, tem suas funções próprias e tem sua animação própria. Eu guardo tudo isso num dicionário. Por enquanto o dicionário só tem um reino e um monstro, que são os cúbicos e o cubo, monstro cúbico. Nesse dicionário você pode notar que por enquanto ele só armazena as animações. A animação de andar é a única que se faz presente. E aqui tem as características dessa animação. Em TXTR é armazenado o nome do sprite sheet dessa animação. H mostra a quantidade de frames na horizontal que essa animação possui. V armazena a quantidade de frames na vertical que essa animação possui. E SPD armazena a velocidade dessa animação. Então você já pode imaginar que, por enquanto, os monstros e estruturas têm códigos feitos para recortar as animações do sprite sheet. E você está correto. Inclusive, esse código nem deveria ficar dentro do monstro. Deveria ser um código modular em qualquer outro lugar, mas não no monstro, já que tem outros nós que compartilham desse mesmo código. Mas por enquanto eu estou acumulando dívidas técnicas. É um hobby meu. Vou mostrar aqui como é que funciona bem por alto esse código. Bom, primeiramente aqui tem uma variável sprite que armazena a referência do animated sprite 2D, que é o nó filho desse monstro que toca a animação, que faz a textura dele ser visível. Logo de cara tem uma variável frames, ela recebe o tipo de textura, e o tipo de textura usado aqui é o sprite frames. O sprite frames é uma espécie de container de animações. Ele me permite criar como se fosse pastas de animações, nomear essas pastas e nela armazenar os frames de cada animação. E aqui tem as características do monstro, tipo o reino que ele pertence, que é o reino dos cúbicos, o nome dele, a animação que eu quero recortar no momento, o estado que ele está, ou seja, a animação que está tocando no momento, tem o tipo de movimento dele. Lembra que eu falei que tem um process dentro de um código de gerenciamento que chama o movimento? Então, ele lê qual que é o tipo de movimento e chama a função correta para esse movimento. E por isso que tem aqui uma variável que especifica qual é o tipo de movimento do monstro. Tem a velocidade do monstro, que é 64. Tem essa variável TXTR que armazena o nome do sprite sheet. A textura é uma função que
pega essas informações que o monstro tem, bota naquele dicionário e pega a referência completa do sprite sheet. Na função red aqui, logo de cara, tem uma função chamada nova animação. Ela é responsável pelo recorte das animações e a criação de novas animações para o Sprite Frames. E logo depois de todas as animações serem criadas no Sprite Frames, o Sprite Frames é adicionado no Sprite e a animação andar é tocada. Então vamos ver aqui como é que funciona essa função de nova animação. Logo de cara eu estou criando apenas a animação andar, porque é a única animação que eu tenho presente lá no dicionário. Aqui dentro nós podemos notar o que ela faz. Ela atribui à variável animação o nome da animação que eu estou mexendo agora, que eu estou recortando agora, que é andar. Eu pego o Sprite Frames, adiciono esse novo nome, essa nova pasta ao Sprite Frames. Ele tem Frames add animation e o nome da animação, que no caso é andar. Ele tem Frames set animation speed, que vai definir a velocidade da animação que eu especificar, que no caso é a animação andar. Tem a função SPD, que pega aquela variável SPD que também estava no dicionário do monstro, que é 2.0. Tem a txtr, que pega a referência da textura que a gente vai mexer, que também está lá no dicionário. Essa textura, por enquanto, é um sprite sheet não tocado. E ela chama a função recortar atlas, que essa sim é a função que vai pegar o sprite sheet e recortar certinho cada frame e adicionar à pasta animação andar. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona. Tem aqui a função textura, a função H, a função V, que retornam a quantidade de frames horizontais e a quantidade de frames verticais da animação. Tem a SPD, que retorna a velocidade da animação. E temos aqui o recortar atlas em si. O recortar atlas, note que ele tem aqui inicialmente o tamanho do frame, tam frame, que pega as dimensões do frame. Essas dimensões são o quê? É um vector 2. Ela pega a referência ao sprite sheet, pega a largura e divide pela quantidade de frames horizontais. Depois ela pega de novo a textura, a referência ao sprite sheet, pega a altura dele e divide pela quantidade de frames verticais. E com isso ela consegue ter o tamanho de cada frame. E aqui embaixo tem dois fors, correspondentes à quantidade de frames totais da animação. Então basicamente ela vai rodar para cada frame vertical e horizontal, ela vai fazer um loop. O que ela faz? Ela cria um atlas. Um atlas é outro tipo de textura. Ele serve para você pegar, geralmente um sprite sheet. Caso vocês não saibam o que é um sprite sheet, é uma textura que ela tem vários frames de uma animação guardadas em uma única imagem. Primeiramente ele cria um atlas, a atlas texture.new, e esse atlas ele é um outro tipo de container, igual o sprite frames também é um tipo de container de textura. Só que o atlas, o que ele faz? Ele pega um sprite sheet e recorta apenas uma região e só pode usar aquela região. Que para o nosso caso aqui é ótimo, porque a gente vai recortar frame com frame por ele. Então o que a gente faz? A gente pega, cria um novo atlas. Esse atlas tem a propriedade atlas, que armazena a referência, armazena a textura que a gente quer mexer, que no caso é armazenada em txtr, que é o quê? Que é o sprite sheet da animação andar. Aí tem um atlas region aqui. Region é uma propriedade do atlas que vai definir qual que é a janela que a gente quer recortar do sprite sheet. Essa janela ela armazena sempre um rect2. O rect2 ele recebe 4 argumentos, que é a posição x do frame, a posição y do frame, o tamanho x do frame e o tamanho y do frame. Então, aqui é muito tranquilo, se você está acompanhando. Vamos dizer que eu quero o primeiro frame. O primeiro frame fica na posição 0, 0. Então, no primeiro argumento aqui, x vezes o tamanho do frame. X é 0. Então, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, o primeiro argumento é 0. No segundo argumento, é y vezes o tamanho do frame. O y é 0 também. Então, o segundo argumento vai ser 0. O terceiro argumento é a largura do frame. Então, a gente pega tamanho frame ponto x. Porque, lembrando, o tamanho frame ele é um vector 2. Então, você pode pegar separadamente os valores x e y dele, que nada mais são que o primeiro valor e o segundo valor de um vector 2. Então, por isso, aqui o terceiro argumento, ele recebe tamanho do frame.x e o segundo argumento, ele recebe tamanho do frame.y. Pronto, ele já tem a região que a gente quer do sprite sheet. O que a gente vai fazer com essa região? Bom, ele é o primeiro frame da nossa animação andar. Então, você vai pegar frames, que é o que você já sabe, que armazena o nosso container sprite frames, e vamos pegar o método addFrame, que adiciona um novo frame a uma animação que a gente especificar. No caso, a animação específica está guardada na variável animação, que é o que? Andar. E qual o frame que a gente quer? Qual é a textura que a gente quer?
e é a que a gente está vendo em Atlas, e por isso a gente coloca o Atlas ali como o segundo argumento da função ADD_frame. E ele vai repetir esse processo para cada um dos frames da animação. Quando ele terminar, acabou a função de nova animação. Complicado? Talvez, mas se você pegar passo por passo, você vai ver que não é grande coisa. E ali embaixo também tem uma funçãozinha que todo monstro tem, coloquei o nome dela de além da fase, que ela verifica se o monstro já passou pela fase inteira, se ele já ultrapassou o limite inferior da fase, e destrói ele. Por enquanto ele só faz isso, mas no futuro, toda vez que o monstro passar desse ponto, você vai perder pontos de contribuição, que é um tipo de ponto que vai te dar prestígio no futuro. Tenha em mente que a cena de estruturas funciona da mesma maneira. Então, o vídeo foi esse, um pouquinho mais longo que o normal. Obrigado por você ter chegado até aqui. Fique aqui com mais uma das lindas imagens descartadas. Vídeo novo toda sexta-feira ao meio-dia. Espero te ver no próximo vídeo e beijo, beijo.